Sou o padre Gabriel Vilaverde, da Diocese de Cruz das Almas, paróquia Nossa Senhora da Soledade, em Acupe, distrito de Santo Amaro da Purificação. Venho aqui a Anguera há mais ou menos 12 anos e foi aqui que eu fiz uma experiência muito profunda com Nossa Senhora, onde ela me levou a amar Jesus e a sua Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse crescimento do amor pela Igreja, despertou também em mim o desejo de me consagrar como sacerdote, como padre. E daqui eu fui para o seminário, lá fiz os meus estudos de filosofia, teologia, fui ordenado, graças a Deus, em 2017 por Dom Murilo Krieger, arcebispo primário do Brasil, e agora como padre, sempre que posso retorno a Anguera para poder atender as confissões dos romeiros, quando posso celebrar e experimentar também da graça que é Nossa Senhora. Anguera, para mim, é um grande sinal de Deus. É claro que a igreja ainda está nesta fase, nesse processo de acompanhamento, de averiguação, mas nada impede de que eu e você façamos uma boa experiência com a Mãe de Jesus. Aproveitemos este tempo de graça. Que a graça derramada em Anguera possa se espalhar pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E nós estamos aqui para fazer essa catequese sobre um tema muito importante, que são as aparições de Nossa Senhora aqui na Bahia, no município de Anguera. As pessoas perguntam, Padre Gabriel, por que você acredita em Anguera? Eu digo, olha, eu acredito porque em Anguera não existe sentimentalismo, nem fanatismo e nem conversa bonita para agradar a gregos e troianos. O que Nossa Senhora fala é a doutrina católica. O que é que prova a veracidade de uma aparição? É sinal? Não, porque o demônio também pode fazer sinal. É fotografias? Não, porque pode ser um reflexo de alguma coisa, um flash, sei lá. É milagre? Milagre também não prova muita coisa. O que prova a veracidade de um fenômeno é o conteúdo da mensagem. Aquela mensagem que o vidente ou a vidente diz receber da Virgem Maria está de acordo com a doutrina da Igreja? Se está, vamos acompanhar. Se não está de acordo, descarta. Como diz a música de Sandra de Sá, joga fora no lixo. Ou seja, porque se não está de acordo com o que diz o Evangelho e a doutrina da Igreja, não vem de Deus, porque o Espírito Santo não se contradiz. Então, Nossa Senhora começou a falar coisas que, de fato, estavam de acordo com a doutrina da Igreja. E ela pode aparecer quando assim Deus permite. Aqui na Bahia, nós também temos um fenômeno que há 30 anos acontece e a Igreja está acompanhando de perto. E no dia 10 de outubro de 87, ela aparece novamente e dá a seguinte mensagem que eu vou ler para vocês aqui agora. Sou a Rainha da Paz e quero que todos os meus filhos estejam ao meu lado para vencermos um grande mal que pode abater-se sobre o mundo. Mas para que esse mal não aconteça, deveis rezar e ter fé. Meus filhos, desejo a conversão de todos o mais rápido possível. O mundo corre grandes perigos, e para livrar-vos desses perigos, deveis rezar, converter-vos e crer na palavra do Criador. Pois rezando, encontrareis a paz para o mundo. Meus filhos, muitos de vós vão à igreja, mas não vão de coração limpo, vão sem fé. Muitos vão apenas para mostrar-se católicos e estão em grave erro. Deveis seguir um só caminho, o da verdade. Há filhos que não aprenderam a perdoar, mas deveis perdoar o vosso próximo. A inimizade é obra de Satanás, e ele sente-se feliz quando consegue separar um irmão do outro. Por isso, peço de todo o meu coração que arde em chamas. Convertei-vos, rezai e aprendei a perdoar o vosso próximo. Esta foi a primeira mensagem pública, né, da Virgem Maria nas aparições de Anguera. E aí o vidente escreve essa mensagem e leva para o bispo. Aí Dom Silvério olha, lê, relê a mensagem e diz, não tem nada demais aqui, não tem nada de anormal, nada fora da doutrina da Igreja. Então, se ela dizer outra coisa, traga as mensagens para que eu possa ler. Então, ficou nesse ritmo, né? Pedro recebia a mensagem, levava para o bispo. Recebia a mensagem, levava para o bispo. E aí já sabe, né? A notícia foi se espalhando, as mídias tomaram conhecimento, o Jornal à Tarde, o Correio da Bahia, TV Aratu, a TV Educadora
e começaram a divulgar. Está tendo um fato em Anguera, no município do interior da Bahia, no sertão, e as romarias começaram a aparecer. O primeiro padre a ir no lugar das aparições foi o padre Gerardi Laflamme, que era pároco na época. E o padre Gerardi, ele celebrou uma missa no lugar onde o rapaz dizia que Nossa Senhora estava aparecendo, que era uma plantação de feijão, mas aí teve que tirar tudo porque o povo começou a pisar em cima da roça, né? Em cima da plantação. Ou seja, aquele lugar que era o sustento da família virou um lugar de romarias. Carro passando por cima, cavalos, pessoas caminhando. Então toda a plantação foi devastada. E as pessoas começaram a se concentrar naquele lugar. O padre Gerardi mandou que ele perguntasse a Nossa Senhora se ela queria ali uma construção de uma capela. E o rapaz pergunta, a resposta de Nossa Senhora foi, por enquanto não, coloquem apenas uma cruz. Essa foi a resposta, por enquanto não, coloque apenas uma cruz. E aí fizeram uma cruz, colocaram lá no lugar e essa cruz está lá até hoje, desde 87 até agora, né? Hoje nós estamos aqui nessa live, quem for lá em Anguera, a cruz está no mesmo lugar como Nossa Senhora tinha pedido, através de uma pergunta do padre Gerardi. E aí outros sacerdotes começaram a ir. Mas aí fica aquela coisa, né? É verdade? É ilusão do demônio? Ou é mentira do Pedro Regis? As perguntas começaram a surgir. Como a igreja é muito prudente em relação a estes fatos, o bispo não se manifestou logo de início, ficou mantendo silêncio. Alguns padres iam ao lugar da aparição, levavam os seus paroquianos, outros não acreditavam e discordavam e falavam contra nas homilias, e o tempo foi passando. Um dia, o Monsenhor Hermenegildo de Castorano foi à Itália e se encontrou com o Papa João Paulo II e deu a ele uma carta, escrita de próprio punho, contando a história do fenômeno de Anguera. Tempo depois, o próprio vidente foi lá, em Roma, lá no Vaticano, estava tendo uma audiência com o Papa João Paulo II. O Papa passou, abençoando as pessoas, e entrou dentro de uma sala, né? Atravessou uma porta e a porta foi fechada. As pessoas começaram a sair e disseram, vamos, Pedro. Ele disse, não, eu vou demorar mais um pouco. Ele disse que não entende o porquê, mas ele quis ficar mais um pouquinho ali. Minutos depois, o Papa João Paulo II volta, e quando ele volta, né, Pedro o chama e entrega nas mãos dele o livro das mensagens. E diz o seguinte, Santo Padre, eu não tenho mais dúvida de que é Nossa Senhora, mas eu preciso do acompanhamento da igreja, porque sozinho eu não posso fazer nada. Eu preciso que a igreja me ajude a discernir esse fenômeno. O Papa João Paulo II recebeu o livro, não disse nada, apenas olhou para ele, o abençoou e saiu. 3 meses depois, o Vaticano manda para a Diocese de Feira de Santana uma carta onde pedia a criação de uma comissão para estudar o fenômeno. E aí o Pedro conta que ele estava numa missa lá em Feira de Santana e o padre, na hora da comunhão, o normal, né? O corpo de Cristo, a pessoa comunga e sai. O padre disse assim, o corpo de Cristo, quero conversar com você depois da missa. Ele tomou aquele susto, comungou, voltou para o banco. Quando terminou a missa, foi ao encontro do padre. Ele me falou o nome do padre, mas agora eu não me recordo. E aí o padre disse assim, olha, eu preciso que você venha aqui hoje à noite, num salão, sei lá, um centro lá da diocese. E ele disse, tá certo, eu volto. Quando ele voltou, estava lá padres, freiras, psicólogos, médicos, todo mundo sentado. E aí leram a carta do Vaticano, onde dizia, né, o pedido de João Paulo II para criar uma comissão. E aí perguntaram, você aceita? Ele disse, claro que aceito, eu desejo isso. A comissão foi criada, e no tempo de Dom Silvério foi uma comissão, depois veio Dom Itamar Vian, foi outra comissão, e agora com Dom Zanoni já é a terceira comissão que estuda o fenômeno, ou seja, desde 1995 até agora, a igreja acompanha de perto o fenômeno de Anguera. De lá para cá, aconteceram muitas coisas. É claro que é impossível falar de todas aqui. Existia uma época
onde as pessoas faziam perguntas à Nossa Senhora. Eu vou explicar um pouco como se dá a aparição. No início, o vidente ficava em casa e conversando assim com algumas pessoas, e em determinado momento ele entrava em êxtase. Naquele momento, inclusive um dia ele estava tomando café na cozinha e o copo caiu da mão dele no chão e ele, extasiado, ficou assim, imóvel, né? Como uma estátua. O que é que as pessoas faziam? Enchia o braço dele de terços e objetos religiosos para que Nossa Senhora abençoasse. Quando Nossa Senhora aparecia, ele descia correndo para o lugar onde hoje está a cruz. Mas ninguém se aproximava. As pessoas ficavam na frente da casa dele, rezando, cantando, e ele ia sozinho. Depois, no dia 1º de janeiro de 88, na hora que ele foi para o lugar da aparição, o padre correu atrás. E o povo que estava lá, os romeiros, foram atrás do padre também. Ou seja, 1º de janeiro de 88 foi a primeira aparição de Nossa Senhora com a presença de um sacerdote e dos romeiros. E ali começa, né, o ritmo. Ele termina de rezar o texto, no final da Salve Rainha, ele faz o sinal da cruz e aquela mesma jovem aparece diante da cruz. Ele cai de joelhos em êxtase. A partir daquele momento, ele diz que não tem contato mais com nada, né, do nosso mundo. Não ouve, não escuta ninguém, não vê mais ninguém, apenas aquela luz oval e dentro daquela luz aquela jovem. E aí ele vai dar as características. Uma jovem de mais ou menos 20 anos, cabelos pretos, e ele diz que só dá para ver essa parte aqui do cabelo, porque a outra fica para trás e o véu esconde. Cabelo preto, os olhos da cor do céu, de vez em quando com um sorriso no rosto, as mãos postas e um terço caindo das mãos. Toda vestida de branco, descalça, pisando em cima de algo branco que ele chama de nuvem, mas ele não sabe o que é aquilo. E aquela jovem conversa normalmente e ele escreve o que ela fala numa prancheta. Em Anguera que começou essa história de escrever a mensagem na hora da aparição. Antes de Anguera não existiu nenhuma aparição onde a mensagem era escrita na hora. Aí depois de Anguera, claro, os falsos videntes, os charlatões começaram também a escrever no momento, né? Tudo imitação barata. E Nossa Senhora começou a falar coisas gravíssimas. Por exemplo, na mensagem do dia 5 de dezembro de 87, ela fala do aborto. As pessoas perguntam, Padre Gabriel, por que você acredita em Anguera? Eu digo, olha, eu acredito porque em Anguera não existe sentimentalismo, nem fanatismo e nem conversa bonita para agradar a gregos e troianos. O que Nossa Senhora fala é a doutrina católica. O que é que prova a veracidade de uma aparição? É sinal? Não, porque o demônio também pode fazer sinal. É fotografias? Não, porque pode ser um reflexo de alguma coisa, um flash, sei lá. É milagre? Milagre também não prova muita coisa. O que prova a veracidade de um fenômeno é o conteúdo da mensagem. Aquela mensagem que o vidente ou a vidente diz receber da Virgem Maria está de acordo com a doutrina da igreja? Se está, vamos acompanhar. Se não está de acordo, descarta. Como diz a música de Sandra de Sá, joga fora no lixo. Ou seja, porque se não está de acordo com o que diz o Evangelho e a doutrina da igreja, não vem de Deus, porque o Espírito Santo não se contradiz. Então, Nossa Senhora começou a falar coisas que, de fato, estavam de acordo com a doutrina da igreja. Ela começa a denunciar o aborto. Ela diz que o aborto é um grande pecado, um grande crime, e que a deixava muito triste, né? E que fazia com que ela chorasse. Inclusive, nessa aparição, quando ela falou do aborto, ela apareceu chorando. Depois, ela fala sobre a maçonaria. Essa mensagem da maçonaria foi uma polêmica muito grande. Ela fala que, deixa eu ler aqui para vocês a mensagem na íntegra, a maçonaria, com sua tática enganadora, trabalha às ocultas para destruir minha igreja. Sabei, meus filhos, não há salvação para os que fazem parte da maçonaria, pois eles são os seguidores de Lúcifer. As pessoas que desejam a salvação a obterão servindo apenas a Deus, e não a Deus e ao diabo. Ou seja, uma mensagem forte, grave, onde ela denuncia
que a maçonaria trabalha às ocultas para destruir a Igreja Católica. Então essa mensagem foi uma confusão imensa. Depois ela falou também do protestantismo. Ela disse: queridos filhos, muitas pessoas vão à igreja protestante pensando ser de Deus, ou seja, pensando que a igreja protestante é de Deus. Estão enganadas. As pessoas que fazem parte da mesma, têm de certeza, caminham para a perdição. Queridos filhos, a religião fundada por meu filho e que é de viva fé é a católica. As demais são do demônio. Ou seja, uma linguagem dura, mas uma linguagem de mãe que quer divertir, que quer aconselhar. Ou seja, ela denuncia a maçonaria, denuncia o protestantismo. Depois ela vai também falar do carnaval. Ela diz: o carnaval é uma festa diabólica. Quem participa deste tipo de festa está dando uma boa ajuda a Satanás. Ela ainda diz: se quiserdes um conselho meu, vos digo, não participeis desse tipo de festa, pois é uma festa em que Satanás se faz presente do princípio ao fim. Se soubesseis o que poderia acontecer-vos indo ao carnaval, nunca mais iríeis. Depois ela fala também sobre o adultério. Ela diz assim: enganam-se os que pensam que, cometendo adultério, entrarão no reino do céu. As pessoas que cometem adultério estão dando sua maior colaboração a Satanás, porque esta obra é dele. Queridos filhos, muitos dizem: Deus não liga para isso. Enganam-se os que usam esta expressão. Ele está dizendo: quem comete adultério, se morrer nesse estado de vida, não se salvará. Depois ela vai falar também sobre o candomblé e o espiritismo. Ela diz assim: se quiserdes resolver vossos problemas, recorrei a Jesus o Salvador. Ninguém deve recorrer a profetas falsos para resolver os problemas, pois eles trabalham com o nome de Deus para iludir os filhos não esclarecidos. Choro quando vejo alguns filhos indo ao espiritismo e ao candomblé, pensando que irão resolver seus problemas, mas eles acabam multiplicando-os. Estes falsos profetas já estão se condenando ao inferno e atrás deles querem levar os meus inocentes filhos. Ou seja, Nossa Senhora denuncia esse tipo de coisa. Hoje, se falar isso é cadeia, é processo, mas Nossa Senhora está no céu, ninguém pode processá-la. Depois ela vai falar sobre a existência do demônio, a existência do inferno, pede para colocar nas nossas casas a imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Coração de Maria, pede a consagração a Nossa Senhora. Ela pede também que, ela diz: colocai a Bíblia em vossas casas em um lugar visível, a fim de que possa chamar-vos a atenção. Ou seja, pedindo que nós colocássemos a Bíblia em um lugar visível na nossa casa, em cima da mesa, na estante, para que ela chamasse a nossa atenção para a leitura. Mas de todas essas mensagens, onde ela vai pedir o jejum, a oração do rosário, existe uma que chamou a atenção do mundo e principalmente da igreja. Foi a mensagem 458. Eu vou aqui, claro que eu não vou ler, porque esta mensagem foi a maior mensagem dada por Nossa Senhora ao mundo. Não existe nenhuma outra aparição onde Nossa Senhora tenha dado uma mensagem como essa. O que foi que aconteceu? Nossa Senhora avisou que no dia 2 de novembro de 91, ela iria dar um sinal aos romeiros. E o Pedro divulgou isso, e as pessoas pensaram que era um sinal no céu, um sinal na lua, um sinal no sol, porque o povo só gosta de espetáculo, O povo gosta de sensacionalismo, o povo quer ficar deslumbrado com sinais. Mas Deus não trabalha dessa forma. Claro que existem sinais no céu, já aconteceram diversos, mas isso não é o importante. E aí já sabe, neste dia, o diretor espiritual, o Monsenhor Hermenegildo de Castorano, estava lá. Ele estava tomando um lanche lá no quintal da casa do Pedro Regis, e chegou uma pessoa dizendo: olha, o pessoal da TV Globo está aí, manda entrar. Pouco depois, o pessoal da SBT TV Aratu está aí. Naquele dia apareceram 4 canais de televisão. Ou seja, se Nossa Senhora prometeu um sinal, então vamos filmar, vamos ver se isso é verdade mesmo, se é mentira. E esses 4 canais de televisão perguntaram se poderiam filmar o momento da aparição. Normal, pode filmar, não tem problema. Filmar, fotografar. Quando foi na hora marcada, Nossa Senhora aparece e normalmente é levado para o lugar da aparição uma prancheta com algumas folhas de ofício, no máximo 20 folhas, onde
a mensagem é escrita. Nesse dia, Nossa Senhora disse: as folhas que estão aí são insuficientes. O Pedro pede às pessoas, né, ele grita em voz alta, porque naquele dia Nossa Senhora permitiu que ele falasse em voz alta para que o povo escutasse. Tragam mais folhas. E aí as pessoas escutaram ele falar aquilo e correram na casa, trouxeram um pacote com 500 folhas. Imagine aí o que é segurar 500 folhas de ofício na mão. Quando colocaram as folhas na mão dele, ele contando, né? Que ele pensou assim: meu Deus do céu, que povo exagerado. Ele pensou: que povo exagerado. Ele segurou essas 500 folhas e Nossa Senhora disse: comece a numerar as folhas. E aí ele foi. Número 1, número 2, número 3. Parava, olhava para ela, ela dizia: continue. Quando chegou no número 50, olhou para ela: continue. Quando chegou 75, olhou: continue. Aí ele conta que quando chegou entre a página 80 e 90, ele pensou, ele disse que isso foi um grande pecado que ele cometeu naquele momento. Ele pensou o seguinte: ela não vai conseguir falar isso tudo. Olha aí, uma pessoa, Nossa Senhora pedindo que numerasse as páginas. Quando chegou na página entre 80 e 90, entre as folhas 80 e 90, ele pensou: ela não vai falar isso tudo. Quando ele olhou para ela, ela estava sorrindo. Sorrindo como quem diz assim: ele não sabe de nada, né? Ele está por fora do que vai acontecer. Quando chegou na página 130, ela disse: basta, volte para número 1. Imagine, 130 folhas de papel ofício enumeradas. E isso os canais de televisão filmando e uma multidão de mais ou menos 7.000 pessoas presentes naquele dia. Chegou Romeiro em todos os lugares. Mais ou menos 7.000 pessoas. Ele voltou para a página 1 e aí ela começou: queridos filhos, frente e verso, 2h30 ajoelhado no escuro, porque naquela época não tinha energia na fazenda, escrevendo a mensagem de Nossa Senhora. Quando chegou na página 130, no final da página, ela concluiu a mensagem: ficar em paz. Ou seja, ela calculou certinho o conteúdo da mensagem dentro daquelas 130 folhas de papel. E o povo ali, 2h30, louvando, cantando, rezando. Quando terminou a aparição, ele levou mais 2 horas para ler a mensagem. Vocês podem entrar no site Apelos Urgentes e vocês vão ver lá a mensagem 458. Se você ler, você vai entender que o que está escrito aqui não é fruto da mente humana. É impossível, repito, é impossível que qualquer pessoa, pode ser um teólogo, me apresente aqui um teólogo mais famoso possível. Pronto, vamos falar aqui o teólogo mais conhecido no mundo, o Papa Bento XVI, né? O cardeal Ratzinger, um grande teólogo, escreveu não sei quantos livros. Eu tenho aqui um bocado de livro dele, mas não é nem a metade do que ele escreveu. Mas peçam ao Papa Bento XVI que ele sente durante 2h30 e escreva, sem consultar livro nenhum, um texto em 130 folhas de papel ofício. Ele vai dizer: não é possível para mim, isso é impossível. Pois bem, em Anguera, Nossa Senhora fez isso com um rapaz de 18 anos, na época ele tinha 20, já era 91, um rapaz de 20 anos, da roça, não tinha nenhum conhecimento de teologia, e ela escreve ela dita uma mensagem como essa em 130 folhas de papel em 2h30. E se você ler essa mensagem, você vai perceber que o que está escrito aqui é uma linguagem divina. Nossa Senhora, ela vai falar sobre coisas muito, assim, de um conteúdo bastante teológico. Ela diz: a Igreja, a partir de uma posição de pobreza e de liberdade em relação aos poderes deste mundo, deve anunciar com coragem a necessidade da comunhão e da solidariedade entre os homens. Também vai dizer: é grande o crescimento de seitas em vossa nação e é chegado o momento que em vossa Mãe Celeste diz: basta, não ofendais mais ao meu filho. Atualmente, aí ela vai dizer a situação da igreja no Brasil. Atualmente, as causas que favorecem a difusão das seitas em vossa nação são a insuficiente instrução religiosa,
o abandono em que se encontram algumas comunidades, particularmente nas zonas rurais e suburbanas, a falta de uma atenção personalizada aos fiéis, a necessidade que estes sentem de uma autêntica experiência de Deus e de uma liturgia mais vivida e participada. Ou seja, ela vai detalhando, né, a situação da igreja no nosso Brasil.